historinha fala assim. Uma coruja, ela virou para a águia e falou assim, ó, lá no ninho, na árvore tal, se você passar lá, vão ter vários passarinhos lindos. Os biquinhos deles é pequenininho, perfeito, as asas bonitinhas, os olhos lindos, eles são lindos. Então, senhora águia, se você vê esses passarinhos, por favor, não os comam, tá bom? Obrigada. Então, a águia prometeu, né, para a coruja, era a mamãe coruja, que ela não iria comer os passarinhos, né? Se ela visse esses passarinhos que a coruja descreveu. Então, a dona águia, né, caçando um alimento para comer, passou pela tal árvore e achou esses passarinhos no ninho. E ela foi lá e comeu. Falou, achei esses passarinhos que vou comer. Não parece com os passarinhos da mamãe coruja, né? Não parece. Então, vou comer. Aí, daqui a pouco, veio a mamãe coruja, brava, né? Mas, dona águia, você prometeu para mim que não ia comer os passarinhos que estavam lá no ninho daquela árvore lá. Aí a águia falou, mas eu comi os passarinhos que estavam lá. Eles não eram bonitos, eles não tinham penas bonitas, eles eram passarinhos feios. Aí a dona coruja, mas aqueles eram os meus filhotes. Ou seja, era um filhotinho de coruja, né? Os filhotinhos de coruja são feios. Mas, moral da história, né? Nós, mães, os filhos para nós são os tesouros, né? Para aquela corujinha ali, os filhos delas eram lindos. Mas para os olhos da águia, né? Para ela era apenas um alimento. Era um filhotinho despenado, feio, mas ela foi lá e comeu os filhotinhos da mamãe coruja. Então, a moral dessa história, né? Aos olhos das mães, os nossos filhos são sempre perfeitos, né? São perfeitos aos olhos dos pais. E nós, mães, fazemos qualquer coisa para os nossos filhos, né? E falando de mãe, mas também a gente pode trazer essa palavra para a família, para todos nós que estamos aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés e a gente vai falar um pouquinho sobre a fé de Joquebede. O tema da palavra que eu coloquei de hoje é Joquebede, a fé em ação. Joquebede foi uma mulher que teve grande fé e coragem. E o texto base está lá em Êxodo, capítulo 2, a gente vai ler do versículo do 1 ao 10. Uma pequena parte do trecho aqui da mãe de Moisés, né, de Joquebede, que a gente vê um pouquinho o tamanho da fé de Joquebede, né, que ela teve. Então vamos lá. Versículo 1 ao 10. O homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Versículo 4. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Então, a irmã do menino, a irmã de Moisés, que era o bebezinho, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Chamou Joquebede, que era a própria mãe de Moisés. E então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Versículo 10. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés, e disse, porque das águas tirei. Amém? Então aqui a gente vê um exemplo de fé e coragem para todas as mães, em homenagem às mães, e para todos nós também, que nós precisamos ter essa vida, né, de fé e coragem, seguir esse exemplo. E nós estamos falando de Joquebede. Ela confiou no Senhor nessa situação difícil da história que a gente viu. Imagina, né, você mãe aí, você tá com seu filho de 3 meses, né, já passou da fase de recém-nascido, uns 3 meses, mas você tem que pegar o seu filho, não pode ficar com ele, porque senão vão vir os caras e vão matar todos
primogênito, né, que nasceram. E você tem que esconder ele. Então, esse foi o desafio de Joquebede, né? Mas ela cria num Deus, né? E ela sabia que ele era poderoso para cuidar de Moisés. Em toda aquela situação que ela pegou, né? Como a gente leu, colocou ele lá na beira do rio, deixou o neném lá na beira do rio, mas as circunstâncias vieram, mas Deus sempre esteve ali cuidando da vida de Moisés e de Joquebede também. Então, ela foi essa mulher de fé e de coragem para essa história, né? Então, essa história ela nos inspira, né? Ela traz lições poderosas para a nossa vida. Joquebede, ela era uma escrava hebreia da tribo de Levi. Ela era esposa de Arão, a mãe de Moisés. Ela era mãe de Moisés, de Arão e de Miriam. Então, Moisés teve mais 2 irmãos, Arão e Miriam. Então, nessa época que eles viviam, né, que o povo vivia, eles estavam cativos do Egito, né? Só que eles se multiplicavam, né? Se multiplicavam muito, né? E por isso que Faraó fez esse decreto, né, que matassem todos os meninos primogênitos para tentar evitar que o povo hebreu crescesse tanto e o povo egípcio, né, fosse acabando. Então esse era o medo de Faraó. Então por isso que Faraó fez esse decreto de matar todos os meninos primogênitos. Então foi por isso que Joquebede, quando ela viu, naquela época não tinha ultrassonografia, né, então eles não sabiam o sexo do neném, então quando ela viu que o neném dela nasceu era menino, ela teve essa coragem de passar pela lei, né, por esse decreto e confiar em Deus. E teve essa coragem e a fé em Deus de passar por essa situação toda, colocar Moisés lá na beira do rio, mas crendo que Deus estaria cuidando dele ali. E depois, se a gente for parar para ler a história mais à frente, acho que todo mundo que conhece, a gente vê o grande homem de Deus que Moisés foi, né? E imagina se ela não tivesse tido esse ato de fé e de coragem, né? Moisés foi o libertador do povo do Egito, né? Então, essa decisão de Joquebede afetou todo um futuro, né? Uma geração futura. E lá em Hebreus 11, 13, a gente vê um pouquinho dessa história, né? Na Bíblia, né? Às vezes você pode estar pensando assim, mas você está falando tudo isso, onde que está, né? Como me prova na Bíblia. Hebreus 11, 13 fala assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Fé e coragem no Deus que eles temiam, no Deus que era o Deus deles, né? E mais para frente a gente vê que Moisés ele se tornou o príncipe do Egito, o futuro resgatador do povo. Então, quantas vezes na nossa vida a gente passa por momentos que nós precisamos de fé e coragem, né? E como hoje é Dia das Mães, eu vou falar um pouquinho, citar o exemplo das mães, né? Nós mães, nós precisamos muito de fé e coragem. As situações são muitas, né? Com os filhos, a mulher passou aquele processo todo lá de ser mãe, né? Do parto, aquela coisa toda. Então, no sentido físico, no sentido espiritual, nós precisamos de fé e coragem para todas as situações da nossa vida. Para quando vierem as situações, os momentos, nós precisamos ter fé e coragem no Deus que tudo pode, no Deus Todo-Poderoso. Assim como Joquebede fez. E lá no final, a gente teve esse final lindo, né? Que Moisés cresceu, se tornou rei do Egito e foi o libertador do povo de Israel. Então, eu anotei aqui 3 lições que a gente pode tirar, que a gente pode aprender com esse ato de Joquebede. 3 lições que nós podemos aprender com o Joquebede. A primeira lição é: desafios virão, não desista. Fala para o irmão do seu lado: desafios virão, não desista. Josué capítulo 1, versículo 9 fala assim: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não desista. Desafios virão, mas não desista, porque se nós temos o Senhor conosco, Ele é todo poderoso para nos sustentar e para chegarmos até onde o propósito que Ele tem para nós, amém? Então, Joquebede, eu fiquei me imaginando, né? Ela não ficou sentada lamentando aquela situação. Vamos voltar lá um pouquinho. Imagina se, quando eles receberam aquele decreto, Joquebede apenas decidisse sentar e chorar e
que eu faço agora? Vou deixar matarem meu filho? Ela não sentou e ficou lamentando pelaquela situação. Ela teve esperança, ela teve fé. Ela não ficou esperando uma solução vinda de alguém, vinda de fora, para tentar pensar em alguma coisa para salvar a vida daquele neném. Ela teve fé e coragem e foi. E com certeza eu creio que ela sofreu com aquela decisão, né? Com certeza ela pensou, eu vou perder meu filho, vou deixar ele aqui à beira do rio, ele vai morrer, né? Porque nós somos seres humanos, né? Como o Felipe falou aqui, tem hora que a fé, a gente parece que para de crer um pouquinho, né? A gente duvida, né? Com certeza eu creio que ela deve ter pensado isso, mas ela foi corajosa e ela continuou crendo e teve fé que o Senhor estava ali com ela durante aquela tomada de decisão que ela fez, né? Em decidir salvar Moisés daquela forma. E ela fez tudo isso que ela fez, era o que estava ao alcance, né, dela fazer. Então ela fez tudo isso para salvar a vida daquele neném, a vida de Moisés. Então o grande desafio de Joquebede, qual foi, né? Desafios virão. Eu creio que o nosso grande desafio, muitas das vezes, dependendo da situação, é confiar no Senhor. Às vezes a situação é tão grande, a gente talvez pense assim, né? Mas será que Deus está comigo mesmo? Será que Ele vai fazer alguma coisa? Será que Ele vai cuidar? Será que Ele vai salvar aquele neném? Será que o neném não vai vir um bicho no mar e vai virar o cestinho? Então a gente, muitas das vezes, quando acontecem essas situações, a gente tende, né, a ter essa dúvida, né, no nosso coração. E com certeza esse também deve ter sido o desafio de Joquebede, né, esse grande desafio. Em acreditar no Senhor, em acreditar no livramento, né, que Deus poderia dar para aquele neném ali, tão indefeso, dependente, né? E são tantas situações, são tantos desafios que, trazendo para a nossa vida de hoje, né, para o nosso dia a dia, nós também passamos por coisas difíceis, né? E afinal, Joquebede, ela era apenas um ser humano como nós, né? Era apenas uma hebreia, né, que estava passando por aquela situação, mas ela decidiu confiar no Senhor. Ela decidiu ser forte e corajosa e confiar no Senhor, que Ele estava cuidando de tudo. Ela foi uma mãe corajosa, ela fez tudo que ela podia para defender o filho dela, para salvar Moisés, para salvar aquele neném. E com certeza, por ela servir, né, o nosso Deus, por ela servir o Senhor Jesus, com certeza Deus, Ele não iria permitir que acontecesse alguma coisa com Moisés, né? Ela tinha aquela certeza, ela sabia, e Deus também estava ali olhando para aquela situação e cuidando de tudo. Já estava preparando tudo, né? O futuro, tudo como seria para Moisés, né? Quando ele crescesse, a vida dele ali, né? E Joquebede, ela foi desafiada em todos os seus limites, inclusive arriscando a própria vida da família dela. Mas ela se manteve firme e em fé e colheu esses frutos. Mais tarde, né, a gente vê, né, que Moisés cresceu. Moisés sempre cresceu de acordo com os princípios da palavra. Então, ele sempre foi aquele exemplo, né? Eu penso que Joquebede, quando olhava para Moisés de grande já, ela se orgulhava dele, falando: nossa, meu filho, que orgulho. Valeu a pena. Valeu a pena eu ter salvo a vida dele, crido que Deus estava comigo, confiando. Valeu a pena. E então Moisés, ele foi salvo e se tornou um grande homem de Deus, graças a essa atitude de fé e coragem da sua mãe, de Joquebede. E tudo isso foi porque ela não desistiu. Os desafios vieram, mas ela não desistiu. E ela encarou esses desafios. Então, quando vierem situações, né, na nossa vida, momentos difíceis, financeiro, doença, precisamos de uma cura, não desista. Nós cremos num Deus que tudo pode, no Deus do impossível, no Deus todo-poderoso. Então, tudo que nós precisamos ter é fé e coragem, porque o resto Ele faz. Amém? E a segunda lição que a gente pode tirar dessa história, né, da vida de Joquebede, a segunda lição é: não tema as circunstâncias. Fala aí pro seu irmão: não tema as circunstâncias. Carregar um filho durante 9 meses sem saber se ele viria menino ou menina, imagino que era difícil para Joquebede, né? Hoje em dia a gente tem a tecnologia, né? A gente consegue ver o sexo do neném. Então imagina ela, aquela aflição no coração dela, aquela circunstância
ela sabia que já tinha tido o decreto que se fosse menino, eles iriam matar. Então imagina, ela com o neném, grávida, e pensando, se for menino, vão matar meu filho, o que eu faço? Mas diante dessa circunstância, ela não temeu, ela não teve medo, ela não desistiu. E aquele neném só teria a chance de sobreviver se fosse menina, né? Que eles não iriam matar, né? Segundo o decreto. Mas mesmo assim ela continuou, prosseguiu. E quando nasceu, que ela viu que era um menino, ela teve esse ato de fé e coragem de tentar salvar a vida de Moisés. Ela não se entregou a essas circunstâncias. Ela não se deixou levar por esse decreto. Ela não se entregou, ela não desistiu. Porque ela sabia quem estava com ela. Ela sabia o Deus que ela servia. E nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Então, por que temer quando vierem as circunstâncias, não é verdade? Por mais que, às vezes, venha aquela dúvida, né? São os inimigos da fé, né? A dúvida, o medo, a incerteza. Então, quando vierem esses inimigos, né? Aquele sussurro lá no nosso ouvido, no nosso coração, a gente manda ele embora, em nome de Jesus, sai daqui que o Deus que eu sirvo é maior. Então, o Deus que eu tenho é o Deus que tudo pode. Então, eu creio, vou continuar e não vou desistir. Então, quando vierem as circunstâncias, não desista, amém? Faça como Joquebede, tenha fé e coragem, amém? Então, mesmo com todas as circunstâncias contrárias, ela acreditou no Deus que ela cria e que proveria esse livramento. E assim ele fez. Ele cuidou de Moisés em todo o tempo. Desde bebezinho até ele libertar o povo, né? Eles serem libertos do Egito, até o final da vida de Moisés, o Senhor estava lá com ele. E Moisés, não sei se todo mundo que sabe, conhece, foi o homem que falava com o Senhor face a face, né? Então, olha que grande homem de Deus que ele se tornou. Um cara que eu quero conhecer quando chegar no céu é Moisés. Eu sempre falo, Jesus, eu quero conhecer Moisés quando chegar no céu. Porque a passagem que fala quando ele fala com Deus lá na sarça, né? É linda demais. Então, eu fico imaginando, né? Moisés foi o cara que falava face a face com Deus. Então, olha que grande homem de Deus que ele se tornou. Então, Moisés é um cara que eu quero conhecer quando chegar no céu. Filipenses 4:13, capítulo 4, versículo 13, fala assim: posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Amém? Então, quando vier as circunstâncias, não tema, porque aquele que nós cremos, o Deus que nós cremos, é Ele que nos fortalece. Amém? Não importa o que os médicos dizem, não importa as circunstâncias, não importa o que os homens sentenciam. Deus, ele tem um plano maior. A vontade dele é maior que a nossa. Então, basta nós entregarmos, né? Toda a nossa vida, o nosso coração a Ele. Ele sabe de todas as coisas. A terceira lição que eu posso tirar aqui, que a gente pode tirar da vida dessa história de Joquebede, a terceira lição é: creia nas promessas e nos livramentos do Senhor. Joquebede creu que Deus tinha um plano para Moisés, que Deus tinha um plano, uma promessa, um propósito, não só para Moisés, mas para a família dela inteira. E ela creu que o Senhor era fiel para guardar, né? Durante tudo que aconteceria dali para frente, né? Daquele momento. Então, ela creu nas promessas e nos livramentos do Senhor. Salmos, capítulo 32, versículo 7. Vamos ler. Salmos 32, versículo 7. Fala assim: Tu és o meu esconderijo, tu me reservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, quando nós temos Jesus no controle de tudo, não importa as circunstâncias, nós só precisamos entregar a Ele, adorar, né? Porque tem gente que fala assim, mas crente é tudo doido, tá passando dificuldade financeira, tá adorando, tá feliz. Mas é isso mesmo, a gente adora o Senhor, entrega tudo para Ele, porque a gente sabe que Ele está no controle de tudo. Então, para que temer as circunstâncias, não é verdade? E esse salmo fala exatamente sobre isso. É Ele que nos guarda, Ele que é o nosso refúgio, e nós precisamos crer, né? Entregar a Ele em adoração com o nosso coração, que Ele está sempre lá conosco, por nós, né? É Ele quem luta por nós. Então, às vezes, quando nós estamos esperando um milagre, parece que
nunca vai chegar, né? Como o Felipe falou, às vezes parece que demora, né? Às vezes demora, né? Mas é o tempo de Deus, né? E eu esperando uma resposta do trabalho, esperando uma cura, esperando uma porta ser aberta. Mas são tantas coisas que nós pedimos ao Senhor, mas às vezes são nessas horas de espera, de muito tempo de espera, que às vezes a gente desanima, que às vezes a gente perde a visão da promessa de Deus. E não é isso que Ele quer para nós. Se nós declaramos isso para Ele, que nós cremos nele, que nós temos fé nele, que nós temos coragem, e quando vier esses momentos, nós precisamos continuar crendo e saber esperar. Joquebede ali, nessa decisão que ela teve que ter, se ela esperasse mais um pouquinho, talvez o filho dela seria morto. Então ela entregou ao Senhor e Ele cuidou de tudo. Amém? Joquebede, ela não desanimou. Ela não podia se entregar naquela situação ali. Ela tinha que lutar pela vida de seu filho. Ela colocou Moisés num cestinho e colocou ele no rio, né? Na beira do rio. Aí às vezes a gente para e quando a gente lê essa pergunta fica pensando, né? Mas o que será que aconteceu com esse neném, né? Será que ele chorou tanto, chorou demais? Tadinho. Imagina o coração dela também, né? Da mãe. Qual seria talvez o futuro de Moisés? Talvez Joquebede, naquela situação que ela deixou o neném ali, muitas perguntas se passaram na cabeça dela. O que vai ser desse neném? Qual vai ser o futuro dele? Será que ele vai sobreviver? Será que não vão achar ele por aqui e vão matar ele? Joquebede, ela naquele ato ali que ela deixou Moisés, ela não estava fazendo uma entrega de morte. Ela não estava deixando ele ali para morrer. Mas ela estava deixando ele ali pelos cuidados de Deus. Ela sabia que Deus estava cuidando de tudo. Então ela entregou ele ali, ela colocou ele ali, mas ela sabia que Deus estava naquela situação ali, né, cuidando de Moisés. E o plano de Deus já estava traçado ali. Deus já sabia de tudo que aconteceria. Então o plano de Deus traçado ali, naquele momento, era muito maior do que Joquebede talvez estaria imaginando, né? Enquanto Joquebede talvez estava com tantas perguntas na mente: o que será do meu filho? Será que ele vai sobreviver? Deus já estava ali, já estava traçado, né? Na eternidade. Moisés vai crescer, vai ser o rei do Egito, vai libertar o povo de Israel do Egito, vai ter essa face a face comigo, vai ser um grande homem de Deus. Mesmo ele não sabendo falar, ele vai ser gago, mas ele não vai saber falar direito, mas eu vou usar ele e ele vai ser um exemplo para muitas gerações. E até hoje a gente fala dele, né? Então, às vezes vem as circunstâncias e a gente pensa assim, né? Faz tantas perguntas no nosso coração, na nossa mente, enquanto Deus já tem as respostas para tudo. Enquanto Deus já tem o plano tudo traçado na eternidade. Só basta, então, a gente ter fé e coragem e acreditar tudo nele. Amém? O Senhor, Ele não livrou apenas Moisés por meio dele, mas por meio de Moisés também veio o livramento para todo um povo hebreu. Então, tudo que Moisés fez, né, foi guiado por Deus. Moisés foi salvo, foi cuidado pelo Senhor. Moisés estava guardado ali pelo Senhor, e através da vida dele, ele também trouxe livramento para aquele povo ali. Então, olha o que faz uma decisão. A decisão da mãe de Moisés foi uma grande decisão para um futuro maravilhoso. Não só para Moisés, mas para todo um povo. Então, nós precisamos lutar pela nossa promessa. Joquebede, ela lutou pelo filho dela, pela aquela promessa ali. Moisés era a promessa dela que Deus tinha dado para ela. Então, ela lutou. Ela não desistiu de Moisés. Então, ponha a sua fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Como que eu luto pela promessa que Deus tem para mim? Colocando a nossa fé em ação. Colocando o nosso coração, colocando todas as circunstâncias em quem tudo pode, assim como Joquebede fez. Então, a saída para aquela situação tão terrível e ameaçadora não foi o rio Nilo. A saída ali não foi o rio Nilo, né? Por mais que foi um método, né? O rio Nilo. Ou o cestinho, né? Com o betume que estava lá Moisés, ou a bondade da filha de Faraó, mas foi que pegou Moisés depois, né? Tudo isso foi o método, mas a maior salvação ali foi Moisés estar escondido
na sombra do Deus Todo-Poderoso. Foi Moisés estar no esconderijo do Onipotente. Foi Moisés estar guardado pelas mãos do Deus que tudo pode. Amém? E é assim para a nossa vida hoje também. Se nós temos tantas passagens lindas na Bíblia como essa, que Deus deixou ali para nós, para que, como hoje, nós estamos nos inspirando, né? Porque Jesus sabia, né, que não seria fácil. Ele deixou isso claro para nós. Mas que se nós cremos, nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode. Assim como foi com Joquebede, Deus é conosco também. Amém? Então Deus, ele jamais deixa de livrar aqueles que confiam nele. Se nós confiamos no Senhor, se nós decidimos andar com o Senhor, se nós entregamos nosso coração, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família, se nós entregamos tudo ao Senhor, ele é fiel para cumprir. Ele jamais desampara um dos seus. E foi assim com o Joquebede, né? E ele sempre tem um plano maior que o nosso plano. Ele sempre tem... Os planos dele são maiores que os nossos. Às vezes a gente pensa... Tem gente que acha que pede muito para Deus. Eu estou pedindo demais. Eu vou pedir só mais um pouquinho. Mas quando a gente sabe que ele tem coisas maiores para nós, né? Então nós precisamos pedir, entregar a ele e crer que nós sabemos que grandes coisas ele tem por nós para a nossa vida. Ele tem um plano de honra para aqueles que enxergam nele saída e refúgio. E foi isso que Joquebede fez. Ela cria num Deus que tudo pode, um Deus que é refúgio e que é saída para todas as situações. E para concluir já, que a gente vai ter a apresentação das crianças daqui a pouco, Joquebede, ela é aquele exemplo de coragem e fé para nós no dia de hoje. Não só para nós mães, mas para todos nós. Ela é um exemplo de fé e coragem que nós precisamos ter, né, em nossa vida, dentro do nosso lar, da nossa família. Se nós tivermos hoje homens e mulheres como Joquebede, inteligentes, confiantes, humildes, temente a Deus, líderes, nós teremos grandes ministérios sendo exercidos em nossa casa, nos nossos lares, no trabalho. Então tudo começa em nós, através de nós. Primeiro nós temos que nos encher, né, do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que entregar a Ele, porque nós dependemos dele. Nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos hoje, tudo que nós somos, é por causa dele. Então, se nós temos ele cuidando de nós, nós sabemos que as demais coisas nos são acrescentadas. E ele, assim como ele falou para Moisés, lá na sarça, quando ele designou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés falou, né? Mas eu não sou digno, eu sou gago. Como é que eu vou falar para Faraó, chegar para Faraó, um homem grande, né? Deus falou para ele, você vai falar. Moisés falou, mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar para Faraó? Eu vou falar para ele que quem me mandou aqui para libertar o povo? Quem sou eu? Deus falou para ele falar, fala para ele que o eu sou te enviou. Deus, ele não deu uma característica para ele, ele falou que o eu sou. Por quê? Quando vierem situações, ele é o Deus, quando vier a situação que nós precisamos de cura, ele é um Deus que cura. Quando vier as situações que nós precisamos de refúgio, ele é um Deus onde nós podemos nos refugiar. Então, se ele é o eu sou, ele é o tudo pode. Amém? Então, ele é o Deus que tudo pode em todas as circunstâncias. E então, só reforçando, não se esqueça, as 3 lições que a gente aprendeu aqui hoje, né, com a vida de Joquebede. Desafios virão, não desista. Não tema as circunstâncias e crê nas promessas e nos livramentos do Senhor. Amém? Nós não temos o controle de tudo, mas Deus tem. Amém? Que essa palavra entre no seu coração, que você leve ela para sua semana e para aqueles que estão com você. Amém? Amém. Você é casada? Dá seu telefone. Bom demais, né? Deixa eu te dar uma palavra profética para você. Baseado, se eu posso complementar essa palavra que já foi completa. Mas abre aí primeira Samuel, não, perdão, Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 1 ao 3. Abriu? Provérbios 16, versículo 1 ao 3 diz assim, ó: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor quem produz. Pode passar para o 3.
Diz assim, ó, entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Fala para a pessoa do teu lado, fala assim, ó, entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O segredo de tudo ir bem. Qual o segredo de tudo dar certo? Qual o segredo dos sonhos serem concretizados? Qual é o segredo daquilo que você espera acontecer? Qual é o plano que você tem sonhado, que você precisa que aconteça? O segredo é, entregue-lhe ao Senhor. Entregue-lhe ao Senhor. Porque todos os seus planos serão bem-sucedidos. Serão realizados. Amém? Quando a Sirlene ia falando de Moisés, eu me lembro de Ana. Ana, esposa de Eucana, na Bíblia. Talvez você não saiba a história, ou talvez você não lembre muito bem. Mas Eucana tinha uma esposa chamada Ana e Penina. E aí Penina tinha filhos, Ana não tinha. E Ana clamava diariamente por filhos. Ana ia ao templo e clamava a Deus por filhos. Ela sonhava em ter um filho. Ana tinha um sonho, ter um filho. E aí eu começo a olhar para querer ter e o ato de entregar a Deus, né? Ana entrega o filho dela ao Senhor. Ana diz ao Senhor assim, se você me der um filho, Deus, esse filho é teu. Ana entrega Samuel para uma vida de dedicação a Deus. Joquebede entrega o filho dela para Deus, coloca dentro de um cesto e coloca à beira do rio Nilo. Abraão leva Isaac para o monte para sacrificar. O sonho. Jó, depois de tudo perdido, diz assim, se Deus me deu, Deus pode levar. Não é verdade? A chave para que tudo vá bem é entregar tudo ao Senhor. Às vezes a gente coloca nossas vontades primeiro, os nossos sonhos primeiro, os nossos desejos primeiro, quando na verdade a gente deveria estar entregando a Deus. E quem faz ele ser bem sucedido e realizado é o Senhor. Ana entrega a Samuel, um menino, um bebê. Deus devolve a Ana um profeta, um sacerdote, um juiz, um dos maiores. Joquebede entrega a Moisés um bebê. Deus devolve o libertador do Egito. Deus devolve um profeta. Deus devolve um sacerdote. Deus devolve um juiz. Deus devolve um dos maiores. Abraão leva Isaac. E ele vai disposto a sacrificar Isaac. Deus devolve uma multidão. Deus devolve a ele paternidade de multidões. Deus fala assim, ó, esse é o seu sonho, é pequeno demais para o que eu vou te dar. Deus olha para Ana e fala assim, esse é seu sonho? É pequeno demais para o que eu vou te dar. Deus olha para Joquebede e fala, esse é seu sonho? Pequeno demais para o que eu vou te dar. Deus olha para Abraão e fala assim, esse é seu sonho? Pequeno demais para o que eu vou te dar. Jó fala, se Deus me deu, Deus pode levar. Deus devolve a ele 7 vezes mais do que tudo que ele tinha, inclusive em números de filhos. O segredo é colocar Deus na frente. Qual que é o teu sonho? Fica de pé no teu lugar para a gente orar. A gente vai encerrar essa parte da palavra e as crianças vão fazer uma apresentação. Mas eu queria que você pensasse nisso. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu pedido de oração? Apresenta ele ao Senhor. Dobra ele, coloca ele aos pés de Jesus. Qual é a resposta que você está esperando? Coloca aos pés de Jesus. Coloca aos pés de Jesus. O que Deus tem para nós, falei na hora da oferta, né? O resultado da colheita é muitas vezes maior do que a semente plantada. Nós só queremos algo pequeno e Deus tem algo grandioso. Então coloca diante dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Olho pra terra, olho pro mar, olho pro céu e tudo que há, e fico só imaginando como é que pode Deus me amar assim. Me
graça e paz. Se você ficou conectado até agora conosco, eu deixo a você o meu muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. Deus te abençoe. Um abraço.